Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente. Hoje é quinta-feira, a gente vai falar aqui sobre drogas. Você pode já começar a fazer aí sua pergunta. Nosso querido Aluneu Fé já está conosco e a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais, levando informações para você, falando sobre o tratamento para a dependência química, a participação efetiva das famílias nesta luta, que é uma luta permanente para tirar uma pessoa sua lá do fundo do poço, né, gente? Então, o nosso WhatsApp já está à sua inteira disposição. Basta que você passe agora a sua mensagem para o 93737730. A gente faz agora um giro policial. Daqui a pouco a gente tem informações também do Tribunal Regional Eleitoral, já para convocar aí todas as pessoas que estão nos acompanhando a terem mais informações a respeito já desse pleito de 2014. A gente já fala sobre isso, mas agora vamos a um giro policial. Depois de investigações, os policiais da Delegacia de Roubos e Furtos e Defraudações chegaram à quadrilha que assaltou a casa do prefeito de Manaquiri. O crime aconteceu no dia 9 de fevereiro e eles estão presos aqui. Estão presos o Fábio Adriano de Freitas, o William Silva Aires, de 24 anos, e também o Wagner Silva Frota. Também foi encontrado um dos elementos mortos lá no Puraquara. Ainda tem um que está foragido. A gente vai começar com os três elementos. Esse aqui é primo do prefeito, né? Que é o Fábio. Fábio, e aí? Você não contou conversa, mesmo sendo parente, entrou nessa bronca? O que tinha de falar eu já falei mesmo, não tem nada a declarar não. O que tinha de falar eu já falei. Entrou nessa bronca, mesmo sabendo que era teu parente, o prefeito? Momento de fraqueza. Eu tô arrependido só do que eu fiz. Mas de quem foi a ideia? Foi minha mesmo. Foi tua? E aí, Wagner? A ideia foi mesmo do Fábio? Claro, não sei de nada não, eu já tô preso mesmo. Sabe de nada? Quer dizer que te prenderam sem te saber de nada, tu não tem culpa de nada, é isso? E aí, William? Valeu a pena entrar nessa parada aí? A ideia foi do Fábio mesmo? Não sei de nada, parceiro. Sei que a gente comeu um negócio. Comeu o que? A Bill? Foi. E aí, os objetos que vocês levaram? O que vocês fizeram? Não tava dentro da casa não, eu não. Tu não tava dentro... Ah, tu tava no carro? Tava dando cobertura. É isso? Bom, vou conversar agora com o prefeito de Manaquiri, que é o Guinha Pureza, e que com certeza hoje está mais tranquilo, né, o prefeito, porque no dia 9 de fevereiro realmente foi muito ruim para o senhor e também para a família, né? Foi muito difícil, né? Aquele dia é um dia que eu procuro esquecer, mas a gente não consegue, mas o tempo está se encarregando disso. E agora, além do mais, com a prisão dessa quadrilha, dessas pessoas que fizeram isso, a gente fica mais tranquilo, né? Com certeza a gente sabe que as pessoas que fizeram isso estão presas e que vão pagar pelo que fizeram. No caso do Fábio Adriano, ele foi quem deu a fita, ele chega a ser parente seu? Ele é meu parente, né? Meu primo, a gente se considera, sempre respeitei ele, sempre a família dele é uma pessoa do bem, né? A mãe dele com certeza nesse momento já tive notícia que está sofrendo muito, ela não merece isso, ela é uma pessoa do bem. Obrigado então ao prefeito de Manaquiri, né? O Guinha Pureza. A gente vai conversar agora com o doutor Orlando Amaral, porque a Delegacia de Roubos e Furtos não brinca em serviço, né? Está sempre trabalhando, a gente vai conversar com ele agora. Nós passamos a investigar o caso, invadiram a casa do prefeito na madrugada, renderam as pessoas, crianças inclusive, uma grande quantidade de pessoas tinha na casa durante a madrugada. Começamos a investigar, identificamos inicialmente o William, que já tinha passagem pela polícia. A partir do William, identificamos o Wagner, que foi preso hoje, inclusive, portando uma arma de fogo. Identificamos também um que já morreu, não sabemos ainda quais são as circunstâncias da morte. Identificamos o Alexandre, que está foragido, é o único foragido. Identificamos também um primo do prefeito, que é o Fábio, foi quem forneceu as informações para a quadrilha, para facilitar a aproximação na casa do prefeito. Nós agora pedimos, inclusive, a participação da imprensa para que possa nos ajudar a localizar o Alexandre, que é o único que falta. Então tá aí, olha, um belo trabalho da polícia, né? Principalmente aqui da DRF, e agora esses elementos vão para trás das grades. É aquilo que a gente diz, o crime tem dois caminhos, cadeia ou cemitério. Por enquanto, esses três elementos estão voltando para a cadeia.
eu quero cumprimentar aí a ação, a todos os policiais. Essa é uma ação importante. A população precisa realmente ter a certeza que os resultados estão acontecendo, que as pessoas que cometem um crime pagam pelo crime que cometeram com a sua liberdade. E aí, essa ação da polícia faz a diferença. Agora, a gente lamenta, porque aí nesse assalto que aconteceu na casa do prefeito de Manaquiri, houve a participação direta do primo. E a gente fala tanto aqui da importância da família, da presença de Deus na vida de cada um e de cada uma. E quando a gente vê uma situação como essa, certamente a gente precisa mais buscar Deus na nossa vida para tentar combater esse mal, essa violência e principalmente afastar, se afastar daquilo que nós não podemos cair, desse buraco que nós não podemos entrar. Então a gente lamenta, a gente viu até aí a tristeza do prefeito quando falou com a nossa equipe, né, Gerson? Porque é lamentável ele desesperado com a família e depois descobrir que houve a participação direta de alguém da família dele, um primo dele, nesse momento de terror que ele passou com a sua família. A gente vai mostrar agora também, ontem houve a inauguração de mais unidades habitacionais aqui na cidade de Manaus. A gente sabe a diferença para um pai de família quando tem um teto digno para viver. Então a gente vai acompanhar mais uma etapa do Viver Melhor aqui no município de Manaus. O governador do Amazonas, Omar Aziz, inaugurou o conjunto Viver Melhor 4. Localizado na zona norte de Manaus, foram entregues 500 apartamentos dos 928 previstos no residencial. Cíntia Batista morava de aluguel e gastava quase R$ 700 por mês com moradia. Agora, ela, o esposo e 3 filhos sonham com dias melhores com a casa própria. A enfermeira diz que ter um lar para voltar significa dignidade. Nós temos uma referência, um lugar que é nosso, e para a gente poder morar e ficar, cuidar, é nosso. Então, assim, não tem nem muito que a gente não consegue nem explicar direito. Dividido em 29 blocos com 32 apartamentos em cada bloco, o conjunto tem apartamentos com área média de 38 metros quadrados, dividida em sala, 2 quartos, um banheiro, cozinha e área de serviço interna. As famílias beneficiadas foram selecionadas através da SUAB. O investimento total da obra é de mais de 43 milhões de reais, dos quais pouco mais de 13 milhões são provenientes de contrapartida do governo do Amazonas e o restante do governo federal. O governador afirmou que garantir um teto para as famílias que precisam demonstra a preocupação deste governo em realizar obras que tocam o coração das pessoas. Não tem nada mais prazeroso de saber que uma família, uma criança vai estar com teto resguardado para o resto da vida. Recebendo aqui o Homero, que é do Tribunal Regional Eleitoral e que está trazendo informações importantes, tanto para as eleições desse ano como também as vindouras. Tudo bem, Homero? Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, povo de Manaus. Eu quero aqui avisar a todo o povo de Manaus, os eleitores que votam em Manaus, que a doutora Cláudia Monteiro Pereira Batista, juíza da 2ª Zona Eleitoral e administradora do Centro de Atendimento ao Eleitor, avisa o seguinte: não só o TRE que está tirando o título do eleitor, nós temos 4 postos em Manaus. Primeiro, Centro Estadual de Convivência do Idoso, fica no bairro da Aparecida. Segundo, Centro de Convivência da Família Madalena Acidal, fica na Rua Santo Antônio, esquina com a Avenida Brasil. No Santo Antônio. No Santo Antônio. Temos o Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, que fica na Rua Gandu, no bairro Cidade Nova. E o Centro Educacional de Tempo Integral, que fica no bairro Jorge Teixeira. O nome do Centro Integral é Elisa Bessa Freire. Então, não é preciso as pessoas que moram nessa faixa de Manaus, nessas áreas de Manaus, para vir aqui no TRE. Procura esse centro. Avisar também o seguinte: os maiores de 18 anos, homem, que tem que ter o certificado de reservista para poder tirar o título de eleitor. Até setembro tira a segunda via. E até setembro, quem vota em Manaus pode tirar a segunda via se perder o título. Quem vota em Manaus. Dia 7 de maio encerra tudo. E outra coisa, a previsão para a biometria, ou seja, o voto digital, quem vota em Manaus, é só a partir de 2015, que todo dia está indo gente lá, eleitores lá comigo, lá no TRE,
que não é preciso. Quem vai tirar a biometria, o digital, só a previsão, a partir de 2015. Muito obrigado e boa tarde, minha querida Conceição Sampaio. Também. Obrigada, meu querido amigo. Adalberto. Bom, a gente vai agora para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco o Aluneira vai ser entrevistado aqui pela Conceição Sampaio. O assunto é muito importante. Hoje é quinta-feira, dia de tirar dúvidas, de conversar com você que é pai, você que é mãe, sobre um problema que muito nos interessa, que tem certamente destruído aí tantas famílias nesse país, que é a droga. Então eu quero já agradecer meu queridíssimo amigo Alunei Eufé, mais uma quinta-feira conosco, né, Alunei? Seja bem-vindo de novo. Muito obrigado, deputada. Obrigado pelo espaço aqui no programa, para a gente falar para a família amazonense, a família manauara, sobre um assunto tão importante e que devasta muitas famílias em nosso estado. Olha, daqui a pouco também a gente bate um papo e recebe aqui a presença do bispo Tony Aguiar. Uma maravilha, ao vivo na Band, é uma alegria recebê-lo, certamente. Olha, antes de conversar esse bate-papo aqui com o nosso querido Alunei, deixa eu agradecer mais uma vez a nossa parceira de sempre, a Caroline Financeira, amiga para amiga, a gente é sempre assim, certamente. Olha, vamos aqui mostrar primeiro uma matéria e depois a gente começa a sua participação, você pode conversar conosco, mande seu WhatsApp. Agora, Alunei, antes da gente já chamar essa matéria, me fale uma coisa, as pessoas têm muito comentado, mas será se fazendo o tratamento para uma pessoa com dependência química, essa pessoa realmente ela pode estar livre desse mal no seu organismo? Se realmente ela estiver engajada em mudar sua vida, porque as pessoas confundem o tratamento contra a droga, não é contra a droga, é contra um processo que leva a pessoa à droga, é contra valores internos. Esses valores são mais difíceis de serem mudados nos seres humanos. Isso é preciso que a pessoa esteja realmente com uma grande e determinada vontade de mudança, porque começa de dentro para fora. Nós não brigamos contra a cocaína, contra a maconha, contra o crack, nada disso. Quem faz isso é a polícia. Nós estamos lutando contra um desejo forte que a pessoa tem de voltar a consumir a droga. E isso só um processo muito íntimo é que pode mudar. Mas existe sim a possibilidade da cura, não é? Deus está conosco para nos garantir isso e existe sim a possibilidade, desde que eu queira fazer essa mudança profunda na minha vida. Olha, a gente vai acompanhar agora essa reportagem, mas é muito importante que você também participe conosco. A gente tem recebido aqui testemunhos de pessoas que já foram usuárias, de pessoas que estão na luta para tentar sair dessa dependência. Então vamos acompanhar aí essa reportagem. Hoje o Câmara 13 vai falar sobre a influência das famílias na recuperação de jovens no mundo das drogas. E é claro que nós preparamos também uma matéria de um jovem de apenas 29 anos que luta contra as drogas. No vai e vem de centenas de pessoas em busca de uma solução para os problemas, encontramos o William Linó, 29 anos, solteiro, natural de Tabatinga, fronteira do Brasil com a Colômbia. O William mora nas ruas desde que chegou a Manaus. Ele começou a usar drogas aos 13 anos, quando ainda morava no interior. A droga foi o motivo principal para o William abandonar os estudos, os amigos e o que ele tinha de mais precioso, a família. A curiosidade, ela leva a pessoa a conhecer, né? Esse tipo de coisa, várias coisas, não é só a droga não, mas comigo aconteceu assim, né? Lá em Tabatinga, lá, com 13 anos de idade, até antes eu já dizia que eu via o pessoal usar droga, acostumado ali, né? Que Tabatinga é conhecida, Eu falava pra mim mesmo, pra minha família, que eu nunca ia entrar naquela vida. O negócio era estudar. Eu fazia curso, estudava violão, capoeira, essas coisas, um monte de coisa. Mas alguém te induziu a consumir droga ou você foi através dessa curiosidade? Eu mesmo que fui curioso mesmo e entrei mesmo. De acordo com William, além da curiosidade, outro motivo que o levou às drogas foi a rejeição do próprio pai. Isso daí que é uma dor maior que o cara sente, né? O William e mais
mais um talento perdido pelas ruas. A fé e a força de vontade são o combustível necessário para esse jovem de apenas 29 anos voltar ao convívio da sociedade. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Não há borracha no mundo que apague o passado. Não há lápis no mundo que escreva o futuro, mas chega uma hora que Deus escreve um fim e constrói uma nova vida. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti. Olha, é a história desse jovem que se parece tanto com outras histórias que a gente conhece, e a gente vê a consciência dele, né? Ele quer ajuda porque ele conseguiu já ter essa percepção de que as drogas estão o matando. E também reconhece que a rejeição da própria família colocou assim ele dizendo sim a algo que faz mal. E ele tem essa consciência, né, Lunei? É sempre assim? Nem sempre é assim. Essa consciência muitas vezes aparece quando a vida parece não ter mais saída, não é? Entrou num beco sem saída, numa rua em que a pessoa começa a sentir que ali não tem mais saída. Às vezes uma morte de uma pessoa próxima usando droga, um companheiro de uso, às vezes chacoalha a pessoa para que ela comece a perceber, né, que a gente chama da ficha está caindo, a moeda está caindo, e começar a perceber que realmente ali não era o caminho. Porque ninguém entra na droga com a intenção de sofrer, ninguém entra na droga com a intenção de fazer sofrer. Entra na droga por alguns motivos que não são esses, ou de curtir, ou de conhecer, ou de curiosidade, mas ninguém entra com a ideia de fazer alguém sofrer ou sofrer. Então, você vê que parece que existe uma pessoa e duas almas. Uma que quer e deseja ansiosamente Deus, e a outra que não consegue manter isso, né? Não consegue parar, não consegue ter forças para levantar. Então, isso, a pessoa tem um grande conhecimento, toca muito bem, tem grandes valores, e assim é. Grandes usuários de droga, pessoas que passaram pela droga, maconha, cocaína, têm grandes valores e estão se perdendo por conta disso. Nós precisamos remexer na estrutura que nós temos hoje para atender essas pessoas, porque a gente vê, é uma pessoa que está sem família, deputada. Uma pessoa sem família, e hoje o nosso assunto é esse, família na recuperação, ainda fica um pouco mais difícil. Com família já é difícil, imagine sem família. Mas sempre há uma saída, e o que ele está usando, o que ele está cantando, né, louvando Jesus, esse é o caminho para que a gente possa estabelecer realmente um retorno seguro. Quero fazer uma pergunta ao bispo Tony Aguiar. Como tem sido o trabalho das igrejas, de um modo geral, justamente para trazer essa família, para a gente fazer esse envolvimento? Porque qual é um pai, qual é uma mãe que quer ver um filho seu nas drogas? Certamente ninguém, gente. E as igrejas, que eu tenho certeza contribuem muito, né, pastor? Mas eu queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho também. É verdade, eu quero cumprimentar todos os telespectadores do programa Câmara 13, parabenizar a nossa deputada. Obrigada. Por este trabalho tão lindo. E quero dizer que as igrejas, elas têm lutado. Tem sido um trabalho árduo, difícil, mas como o nosso convidado ali, o nosso irmão Paulo Ney falou, nós tem sido uma guerra. Por quê? Porque o jovem artista, ele tem unido, não todos, né, mas eles unem a droga com o talento. Às vezes fica tímido para falar diante das câmeras, para ir a um show, aí eles vão beber, vão de alguma forma consumir um tipo de droga. Ao invés de ir aos pés do Senhor Jesus, orar a Deus, pedir ao Senhor que o abençoe, porque nós vimos aí um jovem talentoso, cantando, tocando,
Mas a maioria dos jovens que hoje entram no mundo artístico, eles se envolvem com droga. Por quê? Porque eles não lembram que Elvis Presley morreu por causa de drogas. Poderia estar vivo até hoje, o rei do rock. Poderia estar velhinho, já usufruindo do que Deus lhe deu. Tanta gente talentosa que já... E muitos outros que morreram de overdose. Teve agora o Chorão, né? Então, drogas matam. Drogas não tem nada a ver com talento, não adianta se desculpar nas drogas. Se você teve um problema na infância, você tem que se refugiar nos braços daquele que pode te ajudar, que é o Senhor Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para o Gabriel, que está aqui, é um jovem tão comprometido, ele sempre está aqui conosco, trazendo uma informação, buscando um espaço para a apresentação de uma banda gospel, como fez agora com o nosso pastor que está conosco, Tony Aguiar. Ô, Gabriel, qual é a visão do jovem em relação às drogas, na sua opinião? Boa tarde a todos os telespectadores, deputada Conceição Sampaio. Na verdade, nós vemos assim, nós trabalhamos em cima de uma visão, que o jovem hoje, ele procura cair nas drogas em busca de esquecer, em busca de um prazer momentâneo, se livrar e esquecer tudo aquilo que ele tem, às vezes a mágoa no coração, a raiva, a dor da perda, do abandono, a solidão, só que ele esquece que, ou talvez não conhece, e quando ele acorda desse sono indolente, né, que às vezes ele pensa que esquece o problema hoje, mas amanhã ele acorda com o problema duplicado. Então nós como igreja, que trabalhamos muito na área social, com o pastor Tony, a missionária Marli, que ela trabalhou essa semana justamente sobre isso, que é a droga e a família, né, que é o que tem destruído as famílias, são as drogas. Então a visão do jovem é essa, é esquecer, é viver a vida dele, independentemente do que os outros vão achar, ele se acha o cara, o da hora, entendeu? Então nós vemos assim. Ok, Gabriel, eu quero deixar uma pergunta aqui para o Alunei. Quantas pessoas, porque pelo Alunei que tem um trabalho no NAF, é o Núcleo de Apoio às Famílias com Dependência Química, um trabalho não de hoje, mas um trabalho de tanto tempo, e a gente vê o seu envolvimento, viu, Alunei? Eu sempre faço questão de ressaltar esse trabalho, porque acredito nele e porque sei do seu empenho. Então, eu queria fazer uma pergunta a você que acompanha as famílias, quantas pessoas por você já passou que conseguiram sair deste mal? Olá, Conceição. Que Deus abençoe você, viu? Deus te proteja muito. Pessoal do Câmara 13, muita glória, muita bênção, muita firmeza aí. Ei, Deus abençoe todos que estão assistindo a Bandeirantes aí, viu? Deus abençoe. Seja um bandeirante na fé, dê exemplo de vida, dê exemplo de esperança. Quando as pessoas olharem para você, não fique esperando 1000 palavras, mas fique esperando somente uma coisa, o seu exemplo, o seu sorriso. Outro dia um amigo meu, Pacheco, disse assim: padre, você já evangelizou muito. Eu disse: também pelo sorriso. Porque vale a pena a gente ser feliz, gente. Olha, o tempo passa tão rápido. Irmã Betânia, que eu diga, coitada, agora já está de certa idade, avançada, mas ela está aí testemunhando a bênção, testemunhando a graça, testemunhando a esperança. Exemplo, você tem que dar exemplo. Não ser um fanático, alienado, travado, preso, mas dar exemplo de vida. Sorrisão, esperança, confiança. Mesmo que você esteja triste, sorria, porque mais triste do que o sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Pensa nisso. Valeu. A Dona Maria, né, é que a filha dela, a Jaqueline Pontes de Souza, 14 anos, saiu de casa, né, no dia 1º de abril, lá do bairro Nossa Senhora de Fátima, e não mais retornou. Ela foi para a escola estadual José Belarmino Lindoso, né, e até o momento não retornou. É isso, Dona Maria? Até agora não retornou, eu peço. Desespero, né, de uma mãe, né? Exatamente. A gente tem foto, né? Vamos mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Vai, pessoa que veria ela por aí. Por favor. Porque só uma mãe sabe que eu tô passando. Não teve nenhum problema em casa com a senhora, com a família? Não, ela tem nenhum problema não comigo. Eu sou uma ótima mãe. Ela me conhece. Todo vizinho sabe como eu sou. Eu tenho 5 filhos com ela, mas não sei por que ela saiu. Sei que ela saiu falando que ia pro colégio.
Ela foi pro colégio com o irmão dela de 12 anos, porque eu levo eles todos, só que eu não levo ela até no colégio dela, porque eu tenho mais duas que são menores de que ele, ela e o meu filho de 12 anos. Ele falou que ela entrou no colégio, mas quando eu fui lá ontem com a pedagoga, ela falou que ela viu ela retornando de dentro do colégio, de volta. Só essa informação que me deram, não sei por onde que ela tá andando, não sei. As pessoas que verem ela por aí, por favor, me liguem, porque eu tô muito desesperada. A senhora procurou a polícia já? Eu já fui na polícia, já. Delegacia do Menor? Foi, na delegacia do Menor. A pessoa que vê ela, liga pra polícia, liga pra nós. Por favor, que eu tô muito desesperada. Conceição, é o desespero realmente de uma mãe, né? Nós temos aqui 2 telefones para você dar qualquer informação sobre a Jaqueline Pontes de Souza. Vamos mostrar mais uma vez a foto dela, né? É a Jaqueline Pontes de Souza, 14 anos, saiu da sua residência no dia 1º de abril, tá? Qualquer informação, ligue para 9321-8575. 9321-8575, 9259-2877. Vamos ajudar aí a encontrar, então, a Jaqueline, tá, querida? Você vai ficar aí, vamos ver se a gente recebe alguma informação sobre ela, tá bom? Eu só queria lembrar, no desespero aqui dessa mãe, que manter adolescente, manter uma pessoa em cárcere privado é crime, viu, gente? É crime. Então, quem tiver com essa adolescente, que, por favor, faça essa adolescente chegar até sua casa. E a gente está vendo aqui o desespero dessa mãe, mas se Deus quiser, tudo vai terminar bem, tá? Deixa eu já anunciar com muito carinho nosso bispo Tony Aguiar, que nos honra hoje com a sua presença aqui na Band. Vamos lá, meu querido. É santo, Ele é glorioso, Jesus é soberano, Ele é todo poderoso e é tão grande o seu amor por nós, e em nosso meio Ele está. Comece a glorificar, Deus quer ouvir a sua voz, e em nosso meio Ele está. Comece a glorificar, Deus quer ouvir a sua voz. E quando a igreja ora, Deus vai mandar poder dos céus para renovar os servos seus, e em línguas de fogo você vai falar. Toda tristeza e dor neste momento vai cessar pelo poder de Jeová. Glorifique a Ele para você receber. É santo, Ele é glorioso, Jesus é soberano, Ele é todo poderoso e é tão grande o seu amor por nós, e em nosso meio Ele está. Comece a glorificar, Deus quer ouvir a sua voz, e em nosso meio Ele está. Comece a glorificar, Deus quer ouvir a sua voz. E quando a igreja orar, Deus vai mandar poder dos céus para renovar os servos seus, e em línguas de fogo você vai falar. Toda tristeza e dor neste momento vai cessar pelo poder de Jeová. Glorifique a Ele
receber. Ai, gente, que honra poder estar recebendo aqui nosso querido Bispo Tony Aguiar. Muito obrigada. Lembrando, para você que está querendo conversar, contratar, o telefone para contato é 9124-4039. 9124-4039. Foi uma honra tê-lo conosco, meu querido. Só observa, é 4030. A 4030? Tá, 4030. Então, 9124-4030. Isso. Agora tá certo. Agora sim. Foi com uma alegria receber o senhor aqui. Estamos sempre às ordens e à disposição deputada, mesmo. Parabéns mais uma vez e que Deus abençoe Amém. A sua vida, o seu ministério ali na Assembleia Legislativa, Obrigada. com a nossa vereadora também. Obrigada. Queremos agradecer ao doutor Paulo. Parabéns também pelo trabalho, Paulo Ney. Amém. E que Deus abençoe todos os telespectadores desse programa maravilhoso. Obrigada. O programa da nossa gente. Nossa gente, oba! Obrigada, querido. Meu querido Gabriel, um beijo, muito obrigada. Mas vamos voltar aqui para esse bate-papo com a Lunei sobre a questão do índice realmente de recuperação das pessoas na dependência química. Olha, deputado, o nosso tratamento, como ele é um tratamento ambulatorial, nós exigimos que a família esteja junto. Nós temos hoje um índice de 50% de acerto no tratamento. Os outros 50% que ficam sem um acerto, sem conseguir uma conclusão boa, são por conta de dois grandes motivos. Um, a família não acreditar no processo, de que é possível sair a pessoa, é possível livrar a pessoa das drogas. E o segundo grande motivo é a própria pessoa achar que está bem, primeiro mês de tratamento está bem e começa a se ausentar do tratamento, que pode levar mais de um mês, que pode levar até 6 meses ou 1 ano de tratamento. Então são esses dois grandes motivos. Volto a dizer no papo anterior que nós tivemos, que são os motivos que levam a pessoa a não acreditar em si mesma. Por isso o processo é um processo interno, é um processo interior. A pessoa primeiro tem que acreditar e, tratando a família, fazer com que ela também acredite nesse processo de recuperação. É muito importante, além e, sobretudo, de que a pessoa esteja engajada em alguma religião. Isso é muito importante. A fé é muito importante. A gente vê o trabalho das igrejas, e aqui fica um apelo ao nosso Estado, não é? Ao Estado enquanto governante, que a gente poderia reunir, porque a gente vê que as igrejas fazem seu trabalho, mas fazem isoladamente. Quiçá seria melhor se nós pudéssemos, enquanto governo, reunir todas essas que fazem um trabalho e o governo ser o grande líder dessa ação. Não é? Todas as igrejas trabalhando de maneira uníssona, ou seja, todo mundo falando a mesma coisa, ainda que seja de religião diferente, não importa, mas que todos pudéssemos estar fazendo uma prevenção igualitária, igual, de maneira igual em todos os recantos de Manaus, em todos os recantos do Amazonas, falando a mesma língua, do início ao fim, e assim buscando salvar muito mais gente, buscando salvar muito mais almas. Uma boa ideia já, né? Dentro de um plano, de uma política estadual de combate às drogas. Inclusive, a gente quer muito agradecer, a gente já fez isso outras vezes, a questão do centro de reabilitação. O Alunei havia já passado e a gente apresentou isso na Assembleia por várias vezes, tanto do centro de dependência química, graças a Deus nós temos no Estado, como também de uma secretaria de combate às drogas. Então fica aí, já mais uma vez, não é, Alunei? Essa solicitação que eu acho que seria bem importante. Com certeza, não se pode desprezar o trabalho que a Igreja Católica faz, que a Igreja Evangélica faz, para buscar, da maneira que seja, salvar almas para Jesus. Não é se é salvar alma para Jesus, se é tirar a pessoa da droga, não importa. O que importa é que nós podemos unir esforços, é que o governo seja esse grande líder de todo esse trabalho que já é feito, um pouquinho de cada igreja, que a gente possa reunir esse trabalho e fazer um grande sistema de prevenção no estado do Amazonas. Olha, vamos dar uma passadinha agora nas nossas redes sociais para ver quem está conosco agora, hein, Gerson? Pois é, Conceição, olha só, já mandaram aqui várias mensagens. Olha, a Ana Monteiro, ela está mandando um alô para os seus pais, né, a Dona Maria da Conceição e também o seu Anísio, né? Olha, aniversário hoje da primeira igreja batista no Jorge Teixeira, né? Aniversário no dia 5, 6, né, de abril, sábado e domingo, às 19h30, tá? Na rua Jaçanã, pastor nosso Carlos, no João Paulo, hein? O contato é o 9123-8046 com o pastor Carlos Enes. Olha só, tem mais aqui, Conceição. Olha, boa tarde. Infelizmente, as drogas é um problema que vem aumentando a cada minuto e a sociedade precisa se blindar
né? Olá, deputada, sou de Quari, mande um alô aqui, um abraço pro povo daqui. Sou Paulo Pacheco. Olha, Obrigada, são um muitas abraço, mensagens, querido. nós estamos em cima da hora, né, Conceição? Mas acho que dá tempo de você ler mais Dá uma. tempo de ler mais uma? Então vai lá. Vamos lá, Olha vamos aí, lá. Sei o que você o bota pra alguém assim, é rápido. Exatamente. O que o rapaz está falando é a grande verdade. No caso aí, o Gabriel, né? Estava ainda há pouco falando sobre o problema da droga. E a pessoa diz que a pessoa tem que colocar na mente, né? Tem que colocar na mente que tem que sair do problema e tem que ter muita fé em Deus. Ok, então. Ai, gente, que pena que terminou, não é? Mas amanhã, se Deus quiser, a gente volta para uma super sexta-feira. E na quinta-feira, meu queridíssimo Alunei estará conosco. Se Deus permitir, estaremos aqui sim. Amém. Muito obrigado. Obrigada, meu querido. É sempre um prazer, um abraço em toda a família, tá? Obrigada mesmo. Hoje tem futebol, é isso? Aqui em Manaus? Tem futebol, né? Tem pela Band hoje, né? Pela Band. Futebol, e aqui em Manaus tem... Ninguém quer que eu diga. Eu acho incrível isso. Não é o Vasco que vai jogar aqui, gente? É o Vasco. É o Vasco e Resende. Beijo, gente. Fica com Deus. Amanhã a gente volta para mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente.